Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Você já passou em sua vida por algum momento de terror? Tipo aqueles filmes de suspense em que você está sozinho em um lugar e do nada aparece alguém estranho e começa a te seguir? Isso é algo que deve ser pavoroso até para os homens. Fico imaginando as mulheres em uma situação dessas. Graças a Deus nunca passei por momentos assim em minha vida, mas toda hora vemos casos de pessoas que desaparecem ou mulheres que foram estupradas. Esses dias mesmo uma menina soltou do ônibus e a estrada para a casa dela era deserta. Alguém pegou ela, estuprou e depois a matou. Crueldade. A pessoa, além de estuprar, ainda tira a vida da pessoa. Crueldade, essa é a palavra. Mas por que estou falando tudo isso para vocês? Porque os discípulos de Jesus uma vez passaram por uma situação de pânico e terror. Jesus havia acabado de pregar para a multidão e feito o milagre da multiplicação. Após isso, mandou seus discípulos atravessarem de barco para o outro lado. Vejam o que aconteceu. Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 24. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Perceberam que no meio do mar começaram a enfrentar ventos fortes, contrário para onde eles queriam ir? Vocês perceberam isso? Então, aqui, nós já temos um grande ensinamento. Na nossa caminhada com Cristo, sempre, e eu posso te garantir que sempre, vão surgir ventos contrários. Esses são os demônios tentando te fazer ir para o lado errado. Você quer ir pelo caminho que Deus mandou você ir, não foi isso? Jesus não mandou eles irem naquela direção? Mas o vento contrário vai tentar desviar a sua rota. Os discípulos estavam indo na direção que Jesus mandou, e é assim que temos que fazer, ir na direção que ele nos manda. Mas eu pergunto, os discípulos estavam parados em alto mar? Estavam irritados, estavam distraídos? Não, eles estavam lutando contra as ondas para continuar no caminho certo. Não é isso que o versículo diz? Então, nunca pare de lutar. Mesmo que demônios se levantem contra a sua vida, não pare de lutar. Ali, eles já estavam passando por uma situação difícil e muitos ali já deveriam estar em pânico por não saber se o barco iria virar ou não. Aí vem outro susto. Mateus capítulo 14, versículos 25 e 26. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Se imagine agora em um lugar pavoroso, onde só se vê a escuridão e só se ouve o barulho do vento e das ondas batendo em um barco. Aí eles olharam para o mar e viram alguém andando na direção deles sobre as águas. Pergunto, quem não ficaria apavorado? Até então eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus estava indo na direção deles. Muitas pessoas no mundo estão assim. Jesus está indo na direção delas, demonstrando o amor dele, e as pessoas não conseguem entender e reconhecer que é Jesus. Jesus está batendo na porta do coração da pessoa e a pessoa, ao invés de abrir a porta, ela fecha. Mas vamos voltar para a mensagem. Os discípulos estavam ali apavorados e vejam o que Jesus falou para eles. Mateus capítulo 14, versículo 27. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. O versículo diz que Jesus demorou a responder, não foi isso? Não, o versículo diz que imediatamente Jesus disse: não tenham medo, coragem. Então aprenda uma coisa, quando você anda com Jesus,
e sabe que Ele te protege, em uma situação dessas de pânico, clame em alta voz. Pode clamar, pode gritar, porque Ele imediatamente irá te responder. Não vai ser depois e nem devagar, será imediatamente. Deus está sempre pronto a nos socorrer em situações desesperadoras. Pode ter certeza disso. Os discípulos gritaram apavorados achando que era um fantasma, mas Jesus imediatamente mostrou que era Ele. Agora, Jesus foi até eles no meio do mar, porque eles estavam passando por ventos fortes e contrários. Não foi isso que Jesus fez? Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. Todas as vezes que ventos fortes e contrários estiverem vindo contra você e momentos de pânico se aproximarem da sua vida, lembre-se, Jesus estará por perto para te socorrer. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra abençoada. Hoje o Senhor nos mostrou que em momentos de pânico o Senhor sempre estará por perto, imediatamente pronto a nos socorrer. O Senhor viu que os discípulos estavam no meio do mar, apavorados, porque as ondas batiam e os ventos fortes estavam levando eles para uma direção errada. Então o Senhor do nada surgiu e falou para eles imediatamente: não temas, eu estou aqui. Não precisam ter medo. E é assim que temos que agir. Mesmo em momentos de pavor, de pânico, temos que clamar ao Senhor. Temos que gritar mesmo, se for de medo, porque sabemos que o Senhor estará por perto para nos socorrer. Pai, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor é um Deus que cura, que salva e que protege. Pedimos ao Senhor essa proteção, que o Senhor esteja sempre por perto quando precisarmos. O Senhor sabe que temos inimigos sujos, temos o diabo e seus demônios tentando nos afastar de Ti. São os ventos fortes que vêm na nossa direção. E nós te pedimos, Senhor, não nos deixe nos desviar. Não deixe, Senhor. Se ventos fortes e contrários vierem em nossa direção, nos mantenha no caminho certo, nos mantenha na direção certa. Nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.